Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Educação Digital. Hoje, gente, nós vamos falar de algumas experiências que eu tive usando ferramentas digitais em diversas práticas, seja no ensino superior, na educação básica, principalmente nesse momento de forma digital, de forma inclusive remota em alguns casos, né? Mas antes de eu falar um pouco sobre essas experiências, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não deixa de curtir o vídeo que dá aquela força pro canal, tá certo? Então, bora pro conteúdo. O que que acontece, gente? Eu vou separar aqui para vocês dois blocos. Um bloco de equívocos e outro de assertividades, tá? Então eu vou separar essas minhas experiências nesses dois blocos. E vamos começar pelos equívocos, ok? Então vamos lá. Eu já cometi esse erro poucas vezes, mas mais pela empolgação em usar uma novidade que a gente estava ali ansioso para testar e usar aquela ferramenta. E aí acabei cometendo alguns equívocos nesse sentido. E esse equívoco que eu gosto de mencionar é planejar a partir da ferramenta. Então, a ferramenta, como o próprio nome diz, ela vai auxiliar, de certa forma, né, o conteúdo a ser trabalhado na nossa aula. Então, se eu utilizar a ferramenta, planejar a minha aula a partir da ferramenta, eu posso acabar deixando alguns objetivos e o desenvolvimento de algumas competências importantes de lado, e não tendo aquilo ali como um foco principal, né? Então, lembrem sempre, tá? A ferramenta ela vai servir para auxiliar alguns processos. Nem sempre ela será necessária, nem sempre ela será usual, importante, tá? Então, ela tem que vir com essa função de auxiliar e talvez aí ampliar as possibilidades do desenvolvimento de algumas competências, tá certo? Então, tomem cuidado para não planejar a partir de uma ferramenta, por mais que ela seja empolgante, dinâmica e que poderia aí trazer até uma questão lúdica envolvida na aula, mas eu não posso esquecer dos meus objetivos, tá? O segundo equívoco é não focar nas habilidades e competências a serem desenvolvidas. Com certeza está vinculado nessa questão do planejar a partir da ferramenta. Mas isso também acaba acontecendo. Eu preciso focar nas habilidades que eu preciso desenvolver e, consequentemente, nas competências. E daí a gente vai vir aí verificando os objetos de conhecimento, as atitudes que eu estou querendo desenvolver naquela aula, para assim utilizar essa ferramenta, né? Então vamos lá, já temos aí não planejar a partir da ferramenta e não focar no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias, independente da área que eu esteja atuando, né? Outra questão que aí barra numa questão mais técnica, né, vamos dizer assim, que é disponibilidade e acesso dos recursos de forma global. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem disponibilidade, que todos os alunos, todos os meus estudantes tenham acesso a utilizar a mesma ferramenta, seja individual, se for uma atividade individual ou em grupo, né? Então, às vezes, quando eu faço uma atividade em grupo, talvez um tenha acesso à ferramenta e os outros estão ali auxiliando. Mas tem que ter esse acesso a todos. Mesmo assim, é importante que isso ocorra. Claro que podem acontecer alguns percalços nesse processo, né, que talvez dificultem ou deixa a atividade um pouquinho mais lenta, né, daquilo que tu esperava, mas mesmo assim ela ocorre, ok, aí beleza. Mas quando dependo da ferramenta para que o desenvolvimento das competências e habilidades ocorram, e essa ferramenta não está disponível, o meu aluno não consegue ter acesso, então aí é um equívoco muito grande, um erro que às vezes a gente tem que realmente tomar cuidado, fazer alguns testes primeiro, conversar com os alunos para ver se vai rolar dessa forma, né? E um último equívoco, cuidado com o feedback. Feedback é uma coisa importante a ser fornecida para o aluno, né? E muitas vezes essas ferramentas conseguem dar o feedback imediato, mas nesse caso eu estou falando do feedback que muitas vezes a gente pede, né? A gente geralmente pede um retorno no final daquela aula, no final daquele projeto, alguma coisa desse cenário.
E muitas vezes esse feedback, se a gente não direciona a solicitação de feedback, vai ser aquela coisa assim, a aula foi legal, a aula foi divertida, foi bem interessante trabalhar dessa forma. Então assim, quando eu falo a aula é legal, foi divertida, não é que foi um feedback ruim, mas não necessariamente foi um feedback que se aproxima aquele meu objetivo mais central, que é desenvolvimento de competência e habilidades. Então eu tenho que tomar cuidado com o feedback quando ele existe do aluno para você, né? Não negar que esse feedback foi bacana, foi legal, foi uma experiência divertida, é importante, com certeza, né? Mas eu não posso focar só nesse tipo de feedback, porque daí eu vou querer repetir a minha aula várias vezes no mesmo formato. Então eu tenho que encontrar uma forma de solicitar esse feedback que realmente me traga um retorno positivo, no sentido de que eu possa reavaliar aquilo que eu desenvolvi com aquela turma. No caso do retorno positivo, que assim, vai ser sempre feedback bons, sempre coisas boas que vão falar. Podem vir críticas e se vierem, elas serão observadas e levadas em consideração. Então, cuidado com o feedback, certo? Então, esse, gente, foi o nosso bloco aí de equívocos, tá? Das minhas experiências aí usando ferramentas digitais na educação. Agora vamos falar de algumas coisas que são assertivas na hora de utilizar, né? Uma das primeiras coisas, é importante ter referências, tá? Não necessariamente eu vou dizer que tu precisa estar estudando várias ferramentas e tudo mais, mas é importante saber que algumas coisas existem. O que eu mais converso com os colegas é que, e eles me retornam, né? Mas isso é possível de se fazer? Eu não sabia que isso existia. Então, muitas vezes eu não utilizo algumas ferramentas digitais para algumas aulas minhas, porque eu não tenho a referência de que aquela ferramenta possa existir ou que aquele tipo de recurso possa ser executado. Então, por mais que às vezes eu não consiga dominar uma ferramenta para utilizar, mas eu ter referências vai me levar a essa percepção. Então, é super importante ter referências, tá certo? Então, coloquem aí, comecem a experimentar, vão no próprio YouTube que tem várias coisas aqui disponíveis, usem artigos científicos, peguem coisas para fazer download, experimentem, né, os apps no celular, perguntem para os próprios alunos, tá? Isso também é uma coisa super bacana a ser feita, tá? Então, ter referências é uma assertividade muito bacana na hora que eu quero utilizar uma ferramenta digital para auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades. E daí a segunda assertividade tendo referências, é conhecer a ferramenta. E aqui umas aspas, né, umas aspas não, um parênteses para colocar nessa questão de conhecer as ferramentas não necessariamente é preciso ter experiência. Conhecer a ferramenta é saber as suas funcionalidades, como que ela é utilizada, o que que eu vou precisar dela, como que eu vou aplicar com os alunos, qual vai ser a interatividade, de que forma isso vai ocorrer. Mas não necessariamente implica ter experiências. Se eu ficar nessa questão de eu nunca usei, se der alguma coisa errada, eu não vou conseguir utilizar e vou ter sempre um receio muito grande de querer utilizar determinada ferramenta. Então conheça ela, experimente, use, faça alguns pequenos testes com alguns conhecidos, por exemplo, mas não necessariamente fique esperando ter experiências para utilizar uma determinada ferramenta, tá? Dê o primeiro passo, sem problema. E daí a gente vai para uma outra assertividade que é: se errar, confie no processo. E o errar, eu estou falando o errar na utilização da ferramenta. E por que eu posso errar na utilização da ferramenta? Porque a minha aula não está planejada pela ferramenta. A ferramenta está auxiliando o planejamento, o desenvolvimento das minhas competências e habilidades. E daí, nesse sentido, eu consigo errar e confiar no processo, tá? Então não tem problema você acabar errando na utilização da ferramenta, tá? Não fiquem com receio de usar novamente uma ferramenta, porque eu tenho medo de dar alguma coisa errada e eu não saber o que fazer. Façam. E muitas vezes acontece do aluno auxiliar vocês na utilização da ferramenta e a coisa começa a evoluir e funcionar sem problema nenhum, tá? Então utilizem a ferramenta, tenham conhecimento básico delas e utilizem. Vocês vão ver quanto vai ser bacana, tá? E por último, foco no aprendizado significativo. Se aquela ferramenta que eu estou pretendendo utilizar, ela vai auxiliar para que eu tenha um aprendizado significativo com o meu aluno, então tá tudo certo, gente. É isso que eu tenho que pensar. Nem sempre utilizar ferramentas digitais vai trazer um aprendizado significativo. Vai ter momentos e formas que não vai ser necessário.
mas é importante aqui a gente ter isso como foco. Se ela vai auxiliar para que se chegue a um aprendizado significativo com o aluno, muito bacana, continua assim, porque vai dar certo e vai ter um retorno bem legal também, tá certo? Então esses são os 4 equívocos e as 4 assertividades que eu queria trazer para vocês baseados nas minhas experiências. Já aproveita e deixa nos comentários quais ferramentas digitais vocês gostariam de conhecer ou que vocês quisessem que eu trouxesse mais algumas informações. De novo, não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também dar um curtir no vídeo que vai dar aquele apoio bacana pro nosso canal. Valeu, gente? Até a próxima!